Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da TV Oeira Paredão Formado. A gente vai contar pra vocês como foi a formação e como eles ficaram durante essa madrugada. Foram dormir acho que mais de 5 da manhã. Roda a vinheta. Começando ali pra dinâmica do paredão, o anjo do Rodrigo, foi para o Eli, protegeu e imunizou o Eli. O Thiago Abravanel, como já era esperado, até algumas pessoas especularam que ele poderia mudar o voto dele, mas o Thiago indicou o Rodrigo com a mesma justificativa que ele já tinha falado para o Rodrigo sobre o jogo estar acima e anulando as relações. E aí o Scooby, por estar junto da prova do Thiago e ter ganhado também, o Scooby tinha que indicar uma pessoa. O Scooby indicou a Natália, até mesmo o Tadeu brincou com ele, olha, você tem 7 opções de voto, porque você pode votar nas pessoas que votaram em você na semana passada. E dentre essas 7, ele indicou a Natália, porque ele falou que no final, meio que de todo mundo foi o que ele menos conversou. Observação para, gente, o Scooby votando é muito engraçado. Ele fica totalmente perdido, porque por exemplo, ele não estava esperando que ele ia ter que indicar direto uma pessoa. Foi maravilhoso. O Eli também, que tinha sido o imunizado, tinha que indicar uma pessoa e ele indicou o Douglas. A justificativa do Eli tinha sido no começo muito boa, porque ele falou que o DG tinha bloqueado ele, vetado ele da prova do líder, ok. Mas no final ficou meio enrolado, porque pareceu assim que ele falou alguma coisa de... Porque eu e o Rodrigo, a gente tinha conversado sobre essa estratégia, ficou um pouco no ar, como se o Eli deixasse escapar que ele foi um pouco influenciado sim pelo Rodrigo. Inclusive o DG provavelmente vetou o Eli por conta da relação do Eli com o Rodrigo. E aí vieram os votos. As pessoas que votaram lá dentro, do confessionário, que as pessoas não sabem. A Maria votou no Arthur, a Jessi votou na Jade, o Vini votou no Arthur também, a Nayara votou na Maria, surpreendente esse voto, a Laís votou no Arthur, a Bruna votou no Lucas, o Rodrigo votou no Arthur, o Douglas votou na Bárbara, o Lucas votou na Bruna, que faz muito sentido. E assim, o Lucas, por exemplo, e a Bruna foram uma das poucas pessoas que você viu que votou ali pela própria opinião mesmo, Mas seguimos. E aí, depois essas pessoas começaram os votos abertos. Maravilhoso. O Paulo André votou na Jessi e falou que realmente eles não conversam muito lá dentro da casa. O Scooby votou no Vini, também se atrapalhou todo, mas votou no Vini. A Jade votou na Jessi, a Slo votou na Jessi, e aí pausa. Quando a votação é aberta, como as pessoas estão ouvindo quem as pessoas estão votando, começa a direcionar os votos para as pessoas e muda totalmente ali o paredão. A Slo votou na Jessi, o Eli votou na Jessi, a Bárbara votou no Lucas, no namorado da amiga, a Lina votou no PA, a Natália votou no PA, e o Arthur, para se defender, falou, vou votar na Jessi, porque eu tô ouvindo que várias pessoas votaram nela. E o Arthur foi cirúrgico. Por um voto, pelo voto dele, ele conseguiu se salvar do paredão. Se ele não tivesse votado na Jessi, ele teria sido um indicado. Aí teve a prova do bate-volta com a Jessi, a Natália e o DG. Foi ali aquela disputa. Honestamente, eu estava torcendo pra Natália se salvar, pra gente não ter muita dúvida no paredão. Porém, quem se salvou foi o DG. E aí, na madrugada, eles ficaram fritando sobre os votos. O Rodrigo tinha sido muito ríspido no ao vivo com o Thiago Abravanel, mesmo sabendo já que o Thiago ia votar nele, mas isso aí é porque a água bateu na bunda, não é mesmo? O Thiago tentou conversar novamente com ele e falou, olha, porque assim, o que o Thiago fala é, eu vou votar em você, isso é um jogo, a gente não tem um relacionamento tão próximo, mas a gente pode conviver, porque imagina você ficar dentro de uma casa, O Thiago tentou explicar mais uma vez sobre a justificativa, o Rodrigo entendeu mais ou menos, mas vamos ser sérios, o Thiago não precisava ficar se justificando. O Scooby também conversou com a Natália sobre a indicação dele. A Natália no começo foi muito resistente, ficou, tô chateada, não esperava. Gente, as pessoas têm que votar. E tanto a Natália quanto o Rodrigo, eles próprios se afastam das pessoas. Então é óbvio que as pessoas vão votar nele. Mas aí depois, a madrugada foi rolando, a Natália chorou, chamou o Scooby e pediu ajuda pra ele, que ela tem dificuldade mesmo de se aproximar das pessoas, que ela tem sempre na cabeça dela que ela tá atrapalhando, que
que ela não tá sendo bem querida no lugar, chorou bastante, abraçou ele e pediu ajuda. E o Arthur também, nessa madrugada, comentou que acha o jogo do Rodrigo sujo, porque ele acha, olha, por exemplo, ele falou, eu votei na Jessi por pura estratégia, mas também a Jessi não é uma pessoa que eu sou muito próximo, então eu não passei por cima das pessoas ali para poder me salvar. E ele falou que ele sabe que o Rodrigo faria isso, passaria por cima e, por exemplo, mas sei lá, se tivesse que votar no Eli, que ele fala que é o melhor amigo, ele votaria por conta de jogo. Sobre os 3 emparedados, as enquetes estão meio divididas. Algumas enquetes falam que o Rodrigo tá para sair, outras enquetes falam que a Natália tá para sair. E, por incrível que pareça, a Jessi não está com percentual baixo. Ela não vai sair, mas ela também tem um percentual relevante. Em algumas pesquisas, ela tem até 20% dos votos. A Jessi provavelmente está tendo esses votos porque, por enquanto, ela está muito quieta. Eu acredito que ela esteja muito abafada pelas relações que ela construiu lá. Ela anda muito com a Natália. Até mostrou um take dela ontem, tentando conversar com a Natália, que independente delas terem mais afinidade entre si ou não, elas deveriam se abrir um pouco mais para conversar mais com as pessoas, porque senão elas vão ser votadas toda semana. E a Natália nem ouviu, ficou interrompendo, não deixou ela falar. Eu acho que se a Jessi não acordar aí, ela vai ficar como planta e vamos ver, né? Mas eu acho que a Jessi tem muito potencial de se mostrar como uma pessoa bacana no jogo. O Rodrigo, assim, honestamente, não temos muito o que falar sobre ele. Ele segue somente falando de jogo, mas eu não vejo muita entrega, além disso, dele ficar falando sobre jogo no BBB. E a Natália, ela é a mais intensa até então dos 3. Ela fala o que ela pensa, ela briga e tudo mais. Não concordo com muita coisa que ela fala, mas eu acho que ela é uma das pessoas que ainda tem bastante coisa para entregar. Vamos ver e seguimos acompanhando o que vai acontecer. Ontem, gente, um assunto sério, né, no Fantástico mostrou uma operação que a Polícia Civil fez lá no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, apreendendo computadores, celulares de grupos que ficam destilando ódio e são racistas na internet. Inclusive, alguns desses grupos fizeram ameaças para o Douglas, que está participando no BBB, e para outros participantes também. Eles também estão sendo processados e julgados. A realidade é que essas pessoas elas precisam se responsabilizar pela atitude delas e pagar pelo que elas fazem e pelo ódio que elas destilam. Inclusive, a delegada, quando falou que algumas dessas pessoas que já foram identificadas são pessoas realmente muito introspectivas, não têm relacionamento social, não saem de casa, não têm amigos, não conversam e ficam 100% do tempo na internet. Então são pessoas que, além de tudo, também precisam de tratamento psicológico. Seguimos, vamos acompanhar. Acredito que esses 2 dias vão ser muito importantes para definir quem vai ser o eliminado do paredão. Não se esqueçam, gente, de se inscrever no canal, de ativarem as notificações, de darem um like e a gente se vê. Beijo!